Não alimente mais a realidade que você não quer. O problema com relação ao desconforto e sofrimento da vida muitas vezes está relacionado a isso. Você acaba repetindo os atos que estão, as ações que estão alimentando aquela vida que você não deseja mais. Aquela vida que está te trazendo desconforto. E uma das grandes verdades para com relação a essa situação é que mais de 90% acaba não percebendo o quanto isso é prejudicial. E eu quero falar um pouquinho a respeito de trabalho. E é claro que isso pode ser aplicado em qualquer outra área. Mas entenda você com esse exemplo, o que você pode realmente aproveitar para a sua vida. Levando em consideração que um trabalho ruim pode te trazer sequelas em outras áreas da vida, até mesmo porque as pessoas têm dificuldade também em entender que, independente delas estarem em lugares diferentes, com pessoas diferentes, desde que elas estejam envolvidas nesses processos, esses processos passam a ser parte da vida delas e é muito difícil separar uma coisa da outra. Existem muitas pessoas dizendo que você precisa aprender a separar. Como que você vai separar algo que faz parte de você? Como que você vai apertar um botão e esquecer da experiência, esquecer do que realmente aconteceu? É muito difícil. Então, entenda que o poder realmente da mudança está na sua mão. E a responsabilidade não é de mais ninguém. A responsabilidade ela é sempre sua. É você que pode ou não fazer aquilo que é necessário para que você consiga ter uma vida mais confortável, uma vida mais próspera. Bom, então imagine você que o trabalho está te fazendo mal e você não percebe, mas você está desenvolvendo síndrome do pânico, você já não consegue mais se lembrar das coisas, você tem ansiedade, você tem depressão, ou está desenvolvendo o processo, está muito nervoso, está irritado, estressado, não consegue relaxar, não consegue dormir direito. Então, mesmo reconhecendo todos esses sintomas ou algum deles, você amanhã vai fazer a mesma coisa. Você vai levantar de manhã cedo e vai honrar aí o seu o seu compromisso. Até mesmo porque você não está suportando mais, mas também não sabe bem ao certo o que fazer e é claro também que fica pensando no que as pessoas que estão aí à sua volta muitas vezes vão pensar. E isso acaba só te prendendo, né, a essa situação. Depois, é claro, existe a questão também dos compromissos financeiros que podem, na verdade, podem não, afetam, né, de forma direta esse nutrir aí, esse alimentar dessas situações que você gostaria de não ter na sua vida, né? Então, enfim, você levanta de manhã cedo e você repete a ação. Você vai para o seu trabalho, você cumpre o seu dia de trabalho, você volta amanhã de novo, de novo, de novo, de novo. E você não quebra a rotina. E existe uma situação que é muito simples e está ligada à ação e reação. Quando você pratica os mesmos atos, você tem os mesmos resultados. E não adianta querer que aconteça muitas vezes um milagre. Você precisa ser o milagre. E isso não está relacionado a Deus. Deus já está fazendo o melhor por você, já está te dando a oportunidade de viver um novo dia. Junto com isso, o livre arbítrio para que você faça aquilo que você
acha conveniente, você tem liberdade de fazer. Agora, você faz aquilo que você tem liberdade de fazer e depois você não assume a responsabilidade e ainda coloca Deus no meio desse processo. Imagine se Deus for realmente ficar se preocupando com essas coisas pequenas e deixar de te oferecer o melhor que é a vida, algo realmente que não tem preço, que tem um valor significativo, que você não pode realmente comprar com dinheiro, com riqueza nenhuma nesse mundo. Bom, e daí então, estamos falando de trabalho, né? Porque muitas pessoas estão realmente descontentes com o seu trabalho, até mesmo porque existe um déficit com relação ao reajuste salarial, né? Sempre, na verdade, o salário está defasado e, ao mesmo tempo, lá fora, o que percebemos é os preços subindo. A inflação empurrando os preços para cima, e isso faz com que não conseguimos ter mais o mesmo poder de compra. E se não temos mais o mesmo poder de compra, muitas vezes comprometemos até a nossa qualidade de vida. E claro que tudo isso, de certa forma, vai estar relacionado ao trabalho, porque se você está trabalhando para você conseguir ter uma vida melhor e ao mesmo tempo o sistema não colabora para que você tenha, através de um reajuste salarial, de uma inflação mais baixa, onde você pode ou possa, né, fazer mais com menos, conseguir realmente ter muitas vezes só dignidade, que parece algo tão simples, mas está distante de tanta gente que não consegue sequer aí pagar uma consulta médica, um exame, não consegue sequer aí pôr uma refeição de boa qualidade na sua casa, para sua família, na sua mesa. Bom, então você precisa, eu sei que é difícil, mas você precisa começar a desenvolver novas técnicas, novas habilidades. Por quê? Não adianta você pegar nesse exato momento, sair pedindo as contas porque não está bom e dizer que vai mudar sem ter, na verdade, uma segunda opção. E com relação à segunda opção, também é para qualquer área, porque quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Aí você só tem uma fonte de renda e essa fonte de renda é o seu trabalho. Então você está muito vulnerável, porque se de certa forma você perde esse trabalho por algum fator, você há de entender que vai desestruturar aí todo o seu financeiro, porque você só tinha uma fonte de renda. E você acreditou que você tinha o controle sobre o seu trabalho, quando na verdade você nunca teve, porque as pessoas não estão sob o seu controle. E no seu trabalho, quem vai estar o tempo inteiro cuidando dos compromissos, dos resultados da empresa, são pessoas. Pessoas essas que não precisam pedir para você autorização para te desligar da empresa, te dispensar. E você deve começar a pensar nisso. Porque só tendo uma fonte de renda, então você passa a não ter nada do dia para a noite. E geralmente isso acontece quando você menos espera. E o detalhe é que você, pensando que nunca seria realmente dispensado, dispensada, você acabou adquirindo contas, você acabou fazendo algumas coisas que não deveria. E você só entende que não deveria ter feito essas coisas a partir do momento que você perde esse trabalho. E quando você perde esse trabalho e não consegue arrumar outro rápido, porque a princípio você recebe alguns benefícios, se é que são benefícios, podemos dizer assim. Então você ainda consegue controlar um pouco a situação, mas daqui a pouquinho você não vai receber mais. E muitas vezes também os benefícios que você recebe, supostos, acabam não permitindo que você tenha a mesma vida que você tinha antes. Então, você precisa achar dentro
da sua vida uma forma de resolver problemas. Se você só tem uma fonte de renda, você tem um problema. E ao resolver esse problema, muitas vezes, que é criar uma fonte de renda, você acaba descobrindo uma outra habilidade, um outro negócio. E muitas vezes você acaba se transformando em uma pessoa que trabalhava para uma empresa, trabalhava para oferecer o seu serviço, e agora você passa a ter o seu negócio, né? Acaba havendo a transformação, porque você, de certa forma, você deixa de alimentar aquela rotina, você começa a identificar os problemas, e o que é muito importante é você realmente identificar os problemas. Estou falando com relação ao trabalho, mas você pode entender isso para com relação à sua vida de forma geral. Isso pode, na verdade, transformar o seu financeiro, a sua vida afetiva, qualquer outra coisa, desde que você reconheça aquilo que está errado e te traz desconforto, insegurança, e consiga, na verdade, remanejar para uma situação que seja mais favorável. Comece a pensar nisso de forma o quanto mais racional, e com isso eu tenho certeza que daqui a pouquinho você conseguirá ter um resultado muito melhor do que você está tendo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.